Através desse mecanismo, eu vi que dava pra fazer algo que eu queria fazer por causa da necessidade que eu tinha, sabe? Sim. Aí eu até falo que o resultado de tudo isso é 3 coisinhas que... Conta como que você começou nessa jornada para ser hoje esse poder e construir esse império que você construiu. Olha, a gente tá no começo ainda, tem muita coisa para ser construída, mas comparado da onde a gente veio, é um grande upside, né, como a gente fala. Mas com 12 anos eu comecei a trabalhar com festas, para encurtar a história, né? 12 anos de idade. Comecei a fazer, sabe, cara que monta som e luz em casamento 15 anos? Tinha um cara que fazia isso na minha rua e ele me pagava para fazer isso com ele, montar lá e tudo mais. Eu achava legal, né? Queria fazer festa. E aí... Era pela festa que você achava legal, não era nem pelo dinheiro, não. R$50 pra uma noite de trabalho. E aí, eu gostava muito de Charlie Brown Jr., andar de skate na rua, coisa do gênero. E aí, lá no Rio Grande do Sul tem um festival de música que chama Planeta Atlântida, que é bem grande, que rola todo ano uma edição no litoral, e eu morava na capital, né? E aí eu não tinha como ir, não tinha grana, não tinha logística. E aí eu resolvi organizar uma excursão para esse evento, vender na escola, principalmente no Orkut e no MSN ali, pra galera ir pra esse evento. E aí foi meu primeiro grande empreendimento. E deu super certo, consegui fazer o rolê, que era um big deal pra mim naquele momento. E eu comecei a fazer outras excursões. Aquele evento eu podia entrar com 14 anos, então eu tinha 14 quando isso aconteceu. Aí eu comecei a fazer outras excursões para outros festivais de música que podia entrar com essa idade, que era a minha idade. E aí, como eu já trabalhava com essas festas e comecei a fazer as excursões, eu comecei a produzir umas festas próprias, vendendo no Orkut e no MSN. E aí, com 17 anos, a gente montou uma balada, eu e minha irmã. Eu nunca tinha ido numa balada na vida. E sua irmã é mais velha? Ela era mais velha, ela era a pessoa que tava no nome dela e tudo mais. Ela tem uns 10 anos a mais que eu, 15 anos a mais que eu. E aí a gente quebrou miseravelmente esse negócio quando eu tinha uns 17 para 18 já. E aí com 18, antes de completar 19, eu fiquei ali uns 6 meses no mercado, comecei a V4 para fazer esse trabalho de redes sociais que dava certo para mim, para outras empresas. Quando você fala, eu quebrei miseravelmente, você ficou com dívida? Minha irmã queimou toda a grana que ela tinha de fundo de garantia. Nossa. E pra aí... ter uma noção, eu contratei o Naldo e eu devo uns 7 mil reais pra ele até hoje, porque ele nunca voltou pra cobrar. O Naldo tava estourado na época, a gente contratou ele lá e não tinha grana pra pagar, não vendeu ingresso suficiente. Nossa. E aí, nessa época, o que você acha que fez vocês quebrarem? Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, né? Então eu era muito novo. A minha irmã não tinha, ela era técnica de segurança do trabalho, então ela não tinha experiência com business. Nem profissionalmente no ponto de vista de administração, nem empreendendo, né? Ela era técnica. E aí eu tinha 17 anos, não tinha nem experiência de produto, muito menos de administração. E aí a gente não sabia o que estava fazendo, não sabia o que era um fluxo de caixa, nada do gênero. Meio que muito hustler mesmo, assim. E aí a gente meteu o pé pelas mãos, assim, e se perdeu. E como que foi a motivação para você sair de dívidas e montar a V4? Foi surgindo procura? O que aconteceu? Eu falo que necessidade motiva, né? Então, tipo, eu não tinha muito recurso. Foi o mesmo motivo de eu ter feito o primeiro empreendimento. Foi o mesmo que fez eu fazer todos os outros, né? Que é necessidade motiva. Tinha que fazer algo. Então, eu tive alguns pequenas experiências de trabalho nesses 6 meses de gap entre esse empreendimento e começar a V4, que não foram maneiras, assim, não foram legais, como, né, muitas aí. E eu tinha já tinha tido, vamos dizer assim, experimentado o gostinho de empreender. Sabia que dava pra fazer, né? Sabia que não era simples e tudo mais. Só que eu vi que tinha como aprender, né? Eu aprendi a estudar muito naquela época, porque era um lance que eu não gostava de fazer, não era estudar. Só que nesse meio tempo, eu entrei na faculdade e a minha faculdade até ela tinha um slogan que conectou muito comigo na época, que era o conhecimento emociona. Eu passei no ProUni lá, fiz pelo Enem, fui estudar marketing. E a primeira cadeira que eu tive, eu aprendi fundamentos de marketing, era a cadeira de fundamentos de marketing, eu tive uma aula sobre os 4 P's do Kotler lá. E eu lembro direitinho que aquele momento, aquele slogan fez sentido, conhecimento emociona, porque se eu soubesse isso aí eu não tinha quebrado. Aí eu comecei a estudar pra caramba, sabe? E aí eu vi, se eu seguir estudando e for corrigindo as rotas aqui, eu vou conseguir fazer a parada certa agora. E aí, por isso, e eu preciso fazer isso para conseguir progredir de vida, minha vida, né? Família clássica brasileira, mãe divorciada, 4 filhos, história triste, vários de nós vivemos.
precisava mudar, ter uma mobilidade social, construir minha própria mobilidade social, não dava pra depender dos outros. Então, tinha que fazer. E aí, vi que tinha como fazer. Muito cedo, consegui ver que dava pra se mexer, né? Olha só, então foi o conhecimento ali, o estudo que te moveu a isso. Também. Ali foi um start. Você fala, agora eu tô sabendo o jeito certo de fazer as coisas. Eu vi que, através desse mecanismo, eu vi que dava pra fazer algo que eu queria fazer por causa da necessidade que eu tinha, sabe? Sim. Aí eu até falo que o resultado de tudo isso é 3 coisinhas, que é fé, pesquisa e atitude. Então eu tive a fé que dava pra fazer, era crente, né? Que dava pra mudar a parada, a minha realidade. Pesquisa, sabia que eu tinha que pesquisar pra cacete, um monte de coisa pra descobrir como fazer. E tinha que agir mais do que tudo. Tinha que executar, pesquisar, com as estratégias certas, né? E até hoje é o mesmo frame. Até hoje é tudo fé, pesquisa e atitude. Então, era um grande desafio ganhar... O meu primeiro contrato pagava R$2.800 por mês. E era um big deal. Ninguém na minha família tinha ganhado R$2.800 no mês até então. Mas eu tive fé, pesquisa e atitude pra chegar nesse nível. Depois foi R$5.000, R$10.000, Caraca. R$100.000. Hoje a gente tem contrato que, sei lá, paga R$4 milhões por ano um cliente, entendeu? Uau. E cada um é mais desafiado. Parece que, cara, parece impossível. Como assim? O cara pode pagar R$4 milhões? Sim, mas tem concorrente meu que cobra R$100 milhões. Uau. Eu sei que tem. Então eu tenho fé que eu consigo ser tão bom quanto os caras. Sim. Só que eu vou precisar pesquisar e agir pra chegar no nível de cobrar 100 milhões, entendeu? E eu tô disposto. E esse ponto que você trouxe serve pra todo mundo aqui mesmo. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm fé. Nossa, vai dar certo, vai funcionar e tal. E às vezes até tem atitude no sentido de fazer as coisas, só que não pesquisou. Total. Então fica atropelando, metendo os pés pelas mãos. Sabe? Tem gente que pesquisa, estuda, mas nunca vai. Por medo, falta de ousadia. Então quando você segue esses itens nessa ordem, é infalível. Parei pra olhar minha vida e falei, gente, de faz fato. Sentido, né? Sabe total. aonde que isso faz muito sentido, tu vai se conectar muito, é pra virar palestrante, pelo que pareça. Porque eu tive esse desafio de subir em palco, por exemplo. E aí pensa, eu quero falar em público, tenho fé que dá pra fazer, porque, eu não sou um idiota, né? Tem um monte de gente que fala, beleza. Só que, o que acontece quando tu quer começar a falar em público? Tu fica puta nervoso que a tua vida vai morrer no palco. Sim. E aí o que tu faz? Tu pesquisa. Tu vai lá, segue a Tati, faz um curso aqui, lê uns livros. Só que enquanto tu não subir no palco 300 vezes, tu nunca vai ficar fluente. Porque tu só fica bom na prática. Tu é literalmente esse frame. Tu tem que acreditar que dá, tu tem que pesquisar, porque tem técnica pra cacete. Mas enquanto tu não subir e fazer várias vezes... Vou te falar, eu falo pra público há, sei lá, 10 anos, pelo menos. A mais, porque nas festas eu já fazia isso. E eu fui começar a me sentir mega fluente, no sentido assim, não vou ficar nervoso, a gente vai palestrar junto lá no Empreende Vale esse sábado. Sei lá, deve ter umas 1.000 pessoas. Eu fui parar de ficar mega nervoso uns 2 anos atrás. Depois de ter feito várias vezes, sabe? Então eu vejo que esse frame se aplica super nesse contexto, né? E é interessante porque você citou bem. No caso do palestrante, eu conheço pessoas que estão há 10 anos palestrando, mas nunca é remunerado, nunca se destaca, não é aplaudido de pé. Por quê? Porque também não é só sobre ter a atitude de ir palestrar e fazer muitas vezes. É sobre você pesquisar. Né? É melhoria contínua. O que eu tô fazendo de errado? O que os melhores do mundo fazem? Como que ele foi aplaudido de pé? Como que ele fez para receber contratos a partir dali e novas propostas saírem? Então quer dizer que eu posso aperfeiçoar esse processo. E aí você entende que quando tem técnica e quando tem método, você consegue ser imbatível em qualquer área, mas é buscar o método certo e a técnica certa para isso. Isso, e a galera acha que tem coisas que são, sei lá, meio intuição e não são, né? Hoje em dia tudo tem uma técnica, tudo tem uma forma como tu aprender. Ser um pouco mais cientista, que eu trago no meu livro, é o lance que a gente precisa ter um pouco mais na sociedade, sabe? A gente é muito artista ou advogado. A gente acha que mesmo artista tem técnica, né? Apesar de ter algumas muito coisas que o cara não controla, mas tem muito framework, né? Sim. Tem muita forma como faz. Então, a própria música, pega o artista, né? A música tem técnica demais, assim, né? Então... Nossa, eu fui fazer um curso de... Primeiro que eu falo que não existe improviso, porque até o improviso ele é treinado, né? Sim. E aí eu fui fazer um curso de stand-up pra aprender a contar piada. Legal. E eu pensava que o negócio era simples, que eu ia sair de lá super bem-humorada e tal. Quando eu fui ver, era tanta técnica, mas tanta técnica, que eu falei, caraca, esse trem aqui é mais complexo do que eu imaginava. E sim, você vê que os humoristas, eles criam a estrutura, eles testam em espetáculos e depois eles repetem as mesmas. Porque não é fácil, não é toda hora que eu vou criar uma coisa e vai dar certo. Total. Né? Então, isso aí serve pra tudo.